semanas, Entre as Manas está de volta. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a aquarela. Pri, as pessoas fazem muitas essas perguntas pra gente, né? Como que nasceu a aquarela? Vamos lá. Bom, tem várias, como é que eu posso dizer? Várias fases, né? Desde a concepção da aquarela até a formalização da aquarela, o formato da entrega, né? Acho que as coisas aconteceram, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos, né? Como todo mundo sabe, eu venho de uma história de uma vida corporativa, de recursos humanos. De 2004 para 2005, eu fiz pós-graduação em gestão de RH lá na FEI, né? Que também era onde você estava fazendo a faculdade, eu fiz a minha graduação. Né? A graduação. E um dos projetos de conclusão de curso, né, naquela época, era uma disciplina de projetos de RH. E a gente foi desafiado a oferecer um produto, uma solução de RH diferente, né? Com as nossas características, com a nossa identidade. E eu sempre gostei muito, né? De música popular brasileira. A mãe tinha disco, né? Do Vinícius de Moraes. A Tonga da Mironga do Cabuleteiro. Pois é, né? A gente vem, como a gente já disse, de uma casa muito musical. E uma das músicas que eu mais adorava quando eu era criança era Aquarela, do Toquinho, né? Eu achava bonito aquela perspectiva das cores, do futuro, né? Desse entendimento. E eu não pensei duas vezes, né? Falei, poxa, se eu tivesse que batizar o meu projeto, eu batizaria como Aquarela. E foi o que aconteceu. Naquela época eu apresentei esse projeto, né? Já era uma empresa com essa pegada de autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento, ele é um valor muito forte para mim e ele é para a Paty também, Sim. né? Eu acho que falo sobre isso em todas as oportunidades. Quanto mais generosamente você mergulha em você mesmo, mais capacidade você vai ter de entender e de cumprir o seu propósito nessa vida, né? E propósito é uma coisa muito bonita, muito significativa, porque é aquela missão que Deus te delegou, te entregou e que só você é capaz de atender, é capaz de cumprir, né? Então, eu, naquela época, batizei a empresa de aquarela. Ela já tinha essa pegada do autoconhecimento e do desenvolvimento. Eu sempre tive um pezinho na sala de aula. Um pezinho não, os dois pés ali fincados, né? A mãe falava que Priscila não sabia brincar de casinha, né? Priscila brincava de escolinha. E é verdade mesmo, né? Eu sentava ali as minhas bonecas em cima da cama, eu fazia livrinho, fazia caderninho, dava aula, adorava uma lousa, né? Então, profissionalmente, eu me encontrei nesse ambiente de treinamento e desenvolvimento, né? Eu criava pequenos cursos, eu melhorava materiais de integração, né, das empresas que eu trabalhava. E aí foi uma consequência natural, né? Quando eu formalizei a aquarela como um negócio, foi em 2013, né? Depois que eu fiz um processo de autoconhecimento, uma imersão, né, para a descoberta da missão de vida, e isso casou muito com essa coisa, né, do desenvolvimento de pessoas. Eu já me sentia extremamente realizada na minha vida corporativa, né? Eu já tinha uma posição de liderança, já tinha equipe, estava no auge, de verdade, né, da minha contribuição corporativa. Eu desenhei a aquarela como um projeto social, naquele momento, né? Então, eu falava, bom, eu vou retribuir um pouco para o mundo de tudo que eu conheço, de tudo que eu sei, de tudo que eu tô aprendendo. E naquela época, eu tinha uma oferta de muitos processos pro bono, processos de coaching, processos de mentoria, cursos livres, e nessa fase a Paty estava lá junto comigo também, a Paty e o Fábio. O Fábio, para quem não sabe, é o pai do Fabinho, é meu ex-marido e meu grande amigo, grande parceiro, né, de projeto de vida mesmo. Não é porque o nosso casamento se encerrou que a gente tem que se detestar, né? Muito pelo contrário.
Digo para todo mundo que ele é um dos meus melhores amigos nesse mundo. E lá com a Paty e com o Fábio, a gente entregava esse trabalho social, né? A gente fazia cursos de clínicas de coaching, de finanças pessoais para mulheres, de programação neurolinguística, tudo a custo zero, né? A gente alugava um espaço lá na Paulista, a gente contratava um coffee break, a gente mandava fazer as apostilas, as dinâmicas, tudo, e a gente se reunia, né, muitos sábados ali ao longo dos anos naquele endereço. E aí, o que aconteceu, né? Depois que veio aí a chegada do Fabinho, as mudanças todas, né, a minha saída lá do grupo onde eu trabalhava, naquele momento eu fui decidindo transformar realmente a Aquarela num negócio, né? Num negócio que me permitisse viver, que me permitisse criar meu filho junto com o Fábio, que me permitisse, né, manter, de certa forma, o meu conforto financeiro e tudo mais. E aí foi a outra virada de chave, né? Em 2020... a Aquarela deixou de ser um projeto social e ela virou realmente uma empresa, uma unipessoal limitada. E desde então, a gente vem aí, né, rodando esses formatos diferentes de trabalho. Muito bem. E as pessoas também perguntam, Pri, qual é o segmento da Aquarela? O que a Aquarela faz? O que a Aquarela entrega? Né? Eu adoro falar. Aí vocês já perceberam, né? Que eu ela falo adora falar. mais que o ela homem fala, da Cândida, ela fala mais né? do que eu, gente. Pois é. A gente nasceu num lar tagarela também. Bom, a Aquarela, eu falo que a nossa missão como empresa é oferecer para as pessoas e para as empresas experiências especiais de autoconhecimento e de desenvolvimento. Então, hoje a gente tem duas divisões dentro da Aquarela, vamos dizer assim. A gente tem uma divisão que presta serviços para empresas e uma divisão que presta serviços para pessoas físicas. Na prestação de serviços para empresas, a gente trabalha muito com o treinamento, com o desenvolvimento e com os processos de transição de carreira, né? Hoje eu presto serviços para uma gigante, né, do universo da transição de carreira, que é a LHH. Vocês já viram algumas pessoas da LHH passando aqui pelo Entre Manas, né? É um lugar onde a gente constrói relações para a vida, né, com candidatos, com clientes, com colegas de trabalho. E prestamos serviços também de treinamento, desenvolvimento para as empresas, para os RHs, para a formação de lideranças, para a carreira feminina, para jovens talentos, soluções super customizadas, né, workshops, treinamentos, palestras. E na divisão pessoas físicas, né, que a gente atua bastante em parceria, a gente tem uma grade de cursos livres, que a gente pode oferecer em formato presencial, em formato online. A gente tem os processos de coaching. A gente tem as mentorias, né? A Paty, super especialista aí na mentoria de jovens, né? Na mentoria de quem tá ingressando aí, a né? vida. A vida profissional e tudo mais. E os programas particulares de aconselhamento de carreira, né? Então, você que está buscando uma recolocação, você que quer transitar, você que quer mudar de emprego, né? Você também pode acessar aí os nossos serviços, as nossas soluções. E se você quer saber um pouquinho mais sobre a Aquarela, acesse o nosso site aquarelacoaching.com.br. Lá você vai ter acesso a todas essas soluções que a gente tem disponível. Vai ter o acesso ao link para o nosso canal no Hotmart, que é onde a gente tem os nossos cursos online, né? E os livros que a Pri já foi coautora também estão lá no Hotmart disponíveis. A gente se vê lá, hein?